Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo do canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para um outro vestibular com o conteúdo da matemática, do raciocínio lógico, e a gente pretende fazer isso de forma um pouco mais prática. A cada vídeo, a gente traz uma questão de provas anteriores, resolve juntos aqui, resgata os aspectos teóricos importantes, discute dicas, caminhos diferentes, macetes, ou seja, treinamos nossa habilidade em resolver questões de prova. E a cada vídeo eu deixo para vocês também uma lista de exercícios similares ao que nós resolvemos no vídeo, com gabarito para vocês treinarem. São também questões de provas anteriores, seja de concurso público, de Enem ou de vestibulares. Ok? Então roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Hoje vamos resolver juntos aqui uma questão da FGV, que caiu no concurso de auditor da Receita do Estado do Amapá em 2010. É uma questão sobre estatística, basicamente sobre variância. Uma questão relativamente simples, com dados muito fáceis de trabalhar, dados pequenos, fáceis de trabalhar. Por isso que eu escolhi essa questão, porque ao mesmo tempo que a gente vai resolver a questão, inclusive de diferentes caminhos para resolver a questão, nós vamos aproveitar para resgatar os principais conceitos de estatística até chegar em variância e desvio padrão, ok? Então vai ser um vídeo um pouco mais teórico do que os habituais. Combinado? Como sempre, quando eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês e está na descrição do vídeo aí embaixo também. Os dados a seguir são as quantidades de empregados de 5 pequenas empresas. 6, 5, 8, 5, 6. A variância da quantidade de empregados dessas 5 empresas é igual a... Ele dá as alternativas abaixo. Ok, pessoal? Então, a questão apresenta para a gente o número, a quantidade de empregados de 5 pequenas empresas. 6, 5, 8, 5, 6. Ou seja, a quantidade de empregados de cada uma dessas empresas. E pede para a gente a variância destas quantidades de empregados. Ok? Então, variância, apresentou uma série de dados. Variância, conceito básico de estatística. Até chegar na variância, vamos resgatar um pouquinho os principais conceitos de estatística. A primeira coisa é, o que é estatística? Estatística é um conjunto de técnicas que me permite coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar um conjunto de dados obtidos através de pesquisa ou através de um experimento, ok? Então, eu tenho dados. Quais são os meus dados? Número de funcionários, tá bom? Outro conceito fundamental para a gente sempre ter em conta a hora que vai resolver uma questão de estatística é: estamos falando de uma população ou de uma amostra? A população é o conjunto total de dados que eu estou trabalhando. A amostra é um subconjunto da população. A amostra é utilizada quando a minha população é muito grande, eu não consigo trabalhar com todo o conjunto. Então eu tiro um subconjunto, eu tiro uma amostra que seja representativa desta população e trabalho com os dados dessa amostra, tentando fazer com que aqueles dados, aquela interpretação possa ser generalizada para a minha população. Então, quando eu penso, por exemplo, em pesquisas eleitorais, o que nós temos? Não dá para entrevistar toda a população brasileira. Então,
Os institutos de pesquisa selecionam amostras representativas, coletam os dados daquela amostra, estudam aquela amostra e as conclusões daquela amostra são generalizadas para a população. Tá? O que nós temos aqui nessa questão? Uma população. Nossa, mas 5 não é uma amostra? A amostra ou a população não é em função da quantidade, é em função daquilo que eu estou estudando. A questão apresentou a quantidade de empregados de 5 empresas. Ela não disse que era uma amostra. Quando é uma amostra, a questão tem que dizer para você, olha, os dados amostrais é uma amostra. Então, se ele não diz nada, ele está estudando, ele quer a variância, ele está fazendo o estudo dessas 5 empresas. É a população desse estudo. Então aqui nós estamos diante de uma população, ok? Ainda que seja uma população muito pequena, é uma população. Outra coisa importante que a gente pode resgatar é o conceito de variável. Variável é aquilo que eu quero estudar, aquilo que eu estou estudando. Então, qual é a variável desse estudo aqui? A quantidade, o número de empregados dessas empresas. Esta é a minha variável. Uma variável quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. Discreta são valores pontuais que eu posso facilmente relacionar esses valores. Variável contínua é quando eu tenho uma dispersão, quando eu tenho uma quantidade de valores muito grandes. Então, neste caso, o que eu posso fazer é agrupar estes valores em classes. Então aqui, ó, claro, são 5 valores pontuais, é uma variável discreta. Variáveis contínuas muitas vezes são relacionadas a tempo, a duração de uma conversa telefônica, né? Então ela varia muito, tem ligação que vai de 5 segundos, outra 7 segundos, outra 12, outra 1 minuto e 1, outra 1 minuto e 2. Então eu posso criar intervalos, né? Olha, de 0 a 10 segundos, eu vou chamar do meu intervalo A, eu vou criando intervalos e aí eu vou apresentando esses dados dentro desses intervalos. Eu crio classes, isso seria variáveis contínuas, tá? Aqui, valores pontuais, facilmente relacionados, uma variável discreta. Outro conceito importante é frequência. A grosso modo, frequência é a quantidade de vezes que a variável aparece, que ela se repete, tá? Então aqui, ó, essa empresa aqui tem 6 empregados. Ter 6 empregados aparece aqui e aparece aqui, ó. A frequência deste valor, desta variável de 6 empregados, é 2. Tem 2 vezes, ela se repete 2 vezes. Aqui é a mesma coisa. O valor, a variável 5, aparece 2 vezes. Então a frequência desta variável é 2. A frequência desta variável é 1. Ok? Porque ela aparece uma vez só, tá? Claro que nós vamos ter frequências, neste caso eu estou falando de frequências simples ou frequências absolutas, existem frequências relativas, existem frequências acumuladas, tudo isso está dentro da estatística, mas nossa proposta de hoje é ficar com um pouco mais básico, tá? Então, frequência também é um conceito muito importante, que é a quantidade de vezes que aquela variável se repete. A frequência tem muito a ver com a organização de dados. É óbvio que a gente escolheu uma questão com poucos dados para a gente poder fazer e explicar ao mesmo tempo e resgatar a teoria ao mesmo tempo. Mas é claro que eu posso ter um estudo com muito mais dados do que esse. Então, para eu organizar esses dados, há diferentes maneiras. Então, esse aqui seriam os dados brutos. À medida que ele foi relacionando, foi aparecendo lá, que ele foi coletando, ele foi descrevendo aqui. São os dados brutos. O rol seria a mesma coisa, só que se eu organizasse em ordem crescente esse rol. 5, 5, 6, 6 e 8. Já seria um rol. E outra forma, bem mais comum de organizar meus dados, é através de tabela.
onde eu possa colocar a variável, no caso aqui a variável discreta, onde eu possa colocar a frequência. Se eu colocar isto numa tabela, eu vou ter uma distribuição de frequências. Não aparece duas vezes, então a frequência é 2. Aqui é óbvio que a gente não precisaria criar uma tabela para resolver essa questão, claro. Mas o objetivo hoje é treinar, exercitar. E nada melhor do que exercitar com poucos números, que fica mais fácil. Então vamos criar uma tabela aqui, ó, desta distribuição de frequência. A primeira coisa é a minha variável discreta, também chamada de xi, ó, ok? A minha variável, ó, a menor delas é o 5, aparece 5 empregados, tem empresas que têm 6 empregados e 8 empregados. Depois da minha coluna vai a minha frequência simples, a minha frequência absoluta. Então, ó, esta variável, 5 empregados, tem uma frequência de 2, ela se repete 2 vezes, ela aparece 2 vezes, então a frequência dela é 2. A variável 6 tem a frequência de 2 também, e a variável 8 tem a frequência de 1. O somatório das minhas frequências é igual ao meu total de dados obtidos, né? Não são dados de 5 empresas, ó. Total da minha frequência é o total dos meus dados obtidos. Então aqui, muitas vezes, a gente chama de somatório de FI. Isto é igual a N, que é o número de dados totais que eu estou trabalhando, tá bom? Então nós fizemos uma pequena tabelinha, né? Claro que há muitas colunas a serem acrescentadas dependendo do exercício, mas a ideia aqui é fazer apenas uma tabelinha básica de distribuição de frequência, onde eu tenho a minha variável discreta, xi, e a minha frequência simples, fi. Combinado? Agora vamos avançar um pouco mais, precisamos chegar na variância aí, ok? Dentro deste meu conjunto de dados, há várias maneiras de analisar, de interpretar isso. E há várias medidas para isso. Algumas são chamadas medidas de posição. São parâmetros que permitem com que eu avalie melhor, com que eu interprete melhor os dados. As primeiras medidas de posição, as mais comuns, são as medidas de centralização, ou seja, que representam mais ou menos o meio, o centro daquela minha amostra, né? As principais são média, mediana e moda. Nós já gravamos um vídeo exatamente sobre a diferença de média, mediana e moda. Vou deixar o link lá embaixo para vocês, vai aparecer aqui na tela também. Quiserem resgatar esses conceitos, vão lá. A grosso modo, a média é: eu somo todos os valores e divido pela quantidade de valores. A moda são as variáveis que mais se repetem. E a mediana é que divide essa amostra em 2, tá? Então, volta lá no vídeo, quiserem mais detalhes. Então, essa média, mediana e moda são medidas de centralização. E existem as medidas de dispersão. Essas medidas de dispersão, variância e principalmente desvio padrão, é uma forma que eu possa analisar o grau de que cada valor se desvia da média. Então, quando eu falo em variância e desvio padrão, eu estou falando em média. Ok? Primeira coisa que eu preciso saber é a média. Então, antes da gente continuar um pouco explicando variância e desvio padrão, vamos calcular a média. Vai ser sempre importante. Falou de variância, falou de desvio padrão, vamos calcular a média. Calcular a média aqui, eu tenho várias fórmulas de calcular essa média, né? Se eu fosse calcular a média pelos dados brutos, bastaria eu
somar todos eles, ó, 6 e 5, 11, 19, 24, 30, e dividir pela quantidade de valores, que é 5. Então, a minha média é igual a 6. Vamos calcular essa média? Mesma média, vamos fazer cálculo usando a distribuição de frequências. Claro que nessa questão não precisaria, porém o objetivo é treinar, é exercitar. Então vamos calcular a média. A média numa distribuição de frequência é o somatório de xi vezes fi dividido por n. xi é cada valor. Fi é quantas vezes o valor se repete. Então, seria a mesma coisa que eu somasse todos os valores. Então, ó, vamos nesse caso aqui, vamos lá, média é igual a xi vezes fi, ó, 5 vezes 2, mais xi vezes fi, 6 vezes 2, mais xi vezes fi, 8 vezes 1, tudo isso sobre n, que é quantidade de valores, que é o somatório de fi. Minha média é igual a 5 vezes 2, 10, mais 12, mais 8, sobre... Na verdade, aqui eu coloquei n, né? Já poderia ter colocado 5. Minha média é igual a 20, 30, dividido por 5, que é igual a 6. Ok? Calculei a média em cima dos dados brutos, calculei a média na distribuição de frequências. Combinado? Bom, dissemos que a gente precisa calcular a média para calcular a variância e calcular o desvio padrão. O que é variância e desvio padrão? Vamos começar com o desvio padrão. O desvio padrão serve para a gente estabelecer, a grosso modo, uma região de normalidade, ou seja, aonde a maioria dos dados, a distribuição de dados vai encontrar. Então, se eu fizesse um gráfico em forma de sino da minha distribuição aqui de frequência, do meu conjunto de dados, eu teria no centro a média e teria os meus desvios padrões aqui, ó. Meu desvio padrão para baixo, meu desvio padrão negativo e meu desvio padrão positivo para cima. Então, a maioria dos meus dados ficariam nesta região de normalidade. Então, é para isso que serve o conceito de desvio padrão. E variância? A variância é uma técnica que eu vou usar para chegar no desvio padrão. Vamos pensar o seguinte, o desvio padrão, para chegar nesse conceito de desvio padrão, é como se eu tirasse a média dos desvios. Não é este o conceito, a definição do desvio padrão. Só estou usando esta figura para a gente poder, primeiro, entender e, segundo, ajudar a gravar. Então, meu desvio padrão é como se eu tivesse tirado a média de todos os desvios. O que é desvio? Ó? Eu não encontrei que a média é 6 desses números aqui. Ó. Esta primeira empresa aqui tem 6 funcionários, ou seja, está na média. Desvio 0, ela não se desvia da média. Né? O conjunto de funcionários dela é da média. E essa empresa aqui tem 5. Ó. Então, ela se desvia da média. Há um desvio de menos 1 da média. Ela tem menos 1 funcionário, que é a média. E essa aqui, ó, tem o quê? 2 funcionários a mais do que a média. Então, o desvio dela é 2 funcionários a mais. Essa aqui, o desvio é menos 1. Essa aqui é 0. O desvio padrão é como se fosse eu pegar todos esses desvios e tirar a média desses desvios. A gente já sabe que tirar a média é somar os valores e dividir pela quantidade deles. Só que quando eu somo valores que são positivos e negativos, o que eu tenho? Somei
mais 1 menos 1, eles vão se anular. Eu não consigo fazer esta representação apenas somando esses valores. Uma técnica que foi desenvolvida para chegar aí é elevar cada desvio ao quadrado, porque qualquer número elevado ao quadrado é sempre positivo. Se o número negativo elevado ao quadrado é positivo, o número positivo elevado ao quadrado, claro, também é positivo. Então, ao elevar ao quadrado, eu vou ter todos os números positivos e eu posso tirar uma média melhor em cada um deles. Então, o desvio padrão é como se fosse a média dos desvios. Para chegar nesta média, como há desvios positivos e negativos, somar eles não ia me dar este cálculo perfeito, então criou-se uma técnica que é elevar os desvios ao quadrado para eliminar, para transformar todos eles em positivo. E aí eu chego numa medida intermediária que é a variância. Ok? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, isto aí é fatal em questões de concurso, de prova, é variância populacional e amostral. Tá? Esta é a fórmula da variância populacional, porque nós estamos trabalhando aqui com uma população. Já discutimos isso, a questão não indica nada que é uma amostra, então é uma população. Ela dá os dados, pede a variância desses dados, esta é a nossa população. A variância populacional, a letra grega sigma ao quadrado, é igual ao somatório de xi, que já discutimos, é cada variável, menos a sua média, né? Como se nós estivéssemos calculando o desvio de cada variável, elevado ao quadrado, também já discutimos isso, para tirar essa coisa do valor negativo, multiplicado pela frequência, dividido por n, que é o número total de conjunto de dados, ou o somatório de FI, ok? E se fosse uma variância amostral? A mesma fórmula, só que aqui n menos 1. No caso de variância amostral, a fórmula é essa, só que com n menos 1. Ok? Resgatamos essa fórmula da variância populacional. Vamos agora calcular a variância da questão. Sigma ao quadrado é igual somatório de xi menos a média. Ó, a média, 6, não posso esquecer. Então, ó, 5 menos 6, que é a média, elevado ao quadrado, vezes a frequência, que é 2. Mais xi, 6, menos a média, que é 6, elevado ao quadrado, vezes a frequência, que é 2, mais xi, que é 8, menos a média, que é 6, elevado ao quadrado, vezes a frequência, que é 1. Tudo isso aqui dividido por n, que é o somatório de FI, que é 5, ok? Então, sigma ao quadrado é igual a 5 menos 6, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 2, 2. Mais 6 menos 6, 0. 0 ao quadrado, 0. Vezes 2, 0. Mais 8 menos 6, 2. 2 ao quadrado, 4. Vezes 1, 4. Tudo isso dividido por 5. Sigma ao quadrado é igual a 6 quintos. Sigma, a variância ao quadrado, é igual a 1,2. Ok? Alternativa B. Ok, pessoal? Antes de printar a tela aí, ó, vamos rapidinho. Vamos esticar só mais um pouquinho. A questão fala em
variância. Calculamos a variância, achamos a variância, acertamos a questão, mas nós lembramos que a variância é fundamental como etapa intermediária para o cálculo do desvio padrão. E como é que eu calcularia o desvio padrão disso aqui? Apenas a raiz quadrada da variância. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão aqui, ó, seria igual a raiz quadrada de 1,2. Desvio padrão é igual a aproximadamente 1,095. Ok? Agora sim, printa a tela aí. Ok, pessoal? Então, uma questão relativamente fácil, né? Apresenta poucos dados, fáceis de trabalhar, mas nós aproveitamos essa questão para resgatar vários conceitos de estatística, né? Desde amostra, população, variável, frequência, variância, desvio padrão. Então nós também fizemos, calculamos a média pelos dados brutos, fizemos uma tabelinha com uma distribuição de frequência, né, usando os valores que se repetem, né, ajuntando os valores, as variáveis que se repetem, fizemos uma distribuição de frequência, calculamos a média pela distribuição de frequência, calculamos a média pelos dados brutos, calculamos a variância através da distribuição de frequência. É claro que poderíamos ter calculado a variância também com os dados brutos. Como é que a gente faria isso aqui, ó? Aonde a gente multiplicou cada variável aqui pela distribuição de frequência, eu não multiplicaria, eu pegaria cada variável dessa e faria o desvio, né? Calcularia o desvio da média de cada um desses. Então eu estaria repetindo aqui, faria esse cálculo duas vezes, né? Usar a distribuição de frequências foi calcular o desvio desta variável e multiplicar por 2 porque ela aparece duas vezes, ok? Então, achamos a variância, calculamos apenas como complemento, a questão não pede o desvio padrão, que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ok, pessoal? Então agora é treinar. Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link com uma lista de exercícios similares a esse, com gabarito, em PDF. São também exercícios de provas anteriores, de concursos, de vestibulares, de Enem, para vocês baixarem e exercitarem e treinarem. Então, comentem sobre o vídeo de hoje, deixe os comentários aí embaixo. Gostaram, não gostaram, estava fácil, estava difícil, querem completar alguma informação, alguma passagem não ficou clara, tirar alguma dúvida, algum problema lá na lista de exercício, deixe os comentários aí embaixo. Quiserem também sugerir uma questão ou um tema para a gente trabalhar no canal, deixe os comentários aí embaixo. Lá na descrição tem também meu e-mail. Quiserem mandar mensagem para mim, fazendo algum comentário ou fazendo algum pedido, na medida do possível, eu vou respondendo e se for um pedido eu vou tentando encaixar na nossa programação. Ok, pessoal? Então, quem curtiu o vídeo de hoje é hora de cravar o dedo no joinha. Senta o dedo aí, curta esse vídeo sem dó. Curta o vídeo, divulga, compartilha, divulga o canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai agora, inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. Lá na descrição do vídeo tem ainda um link para a nossa página no Facebook. Na página do Facebook, além dos vídeos de resolução de questões, nós postamos notícias de concursos públicos, de Enem, de vestibulares e principalmente a gente resgata alguns aspectos teóricos importantes, resume, organiza em quadrinhos, mapas mentais, resumos, tudo que possa ajudar no estudo de vocês. Ok, pessoal? Então o mais importante é que o treino de hoje tá pago.